sete vantagens para você ter uma hamburgueria, ou 7 vantagens para quem está querendo abrir uma hamburgueria e precisa saber disso. É, para quem não sabe, eu fiz uma live falando das 7 desvantagens. E algumas pessoas falam assim: "Poxa, Henrique, mas são só desvantagens para se ter uma hamburgueria? Quais são as vantagens?". Algumas dessas vantagens tem gente que tem hamburgueria e às vezes não sabe que existe essa vantagem. Às vezes está perdido no mundo, está perdido por aí, não sabe quais são essas vantagens. Eu vou contar para você. Para quem não me conhece, né, prazer, eu sou Henrico Brégola, estrategista de hamburguerias e ensino donos e donas de hamburgueria, ou futuros donos e donas de hamburgueria, a dobrarem o seu faturamento com lucro. Primeira coisa, o sucesso de uma hamburgueria, o sucesso do negócio, quando você tem seu próprio negócio, só depende de você. Tem muita gente que bota a culpa, às vezes, porque no fulano de tal, porque depende do mercado. Sim, a gente acaba dependendo do preço das coisas, do preço da carne, do preço disso, do preço daquilo, mas a real é que depende de você, depende do quanto você está empenhado, estudando a respeito do ramo de hamburgueria para você ter sucesso. Você não fica na mão, por exemplo, de um chefe. Eu já ouvi falar de casos em que o chapeiro falava assim: "Henrique, eu vou abrir minha própria hamburgueria, porque parece que por mais que eu trabalhe aqui, dê ideias, o dono da hamburgueria não tá nem aí pra bosta, então eu não consigo crescer. Então eu vou abrir a minha hamburgueria". Segunda vantagem de se ter uma hamburgueria: você tem a capacidade de escalar. O que é escalar, Henrico? É crescer, basicamente crescer e aumentar as vendas exponencialmente. Então, quando você dobra o seu faturamento, depois você dobra de novo, dobra de novo. Tem muitos alunos meus que fazem isso. Eu fiz isso muitas vezes na minha hamburgueria, dobrar o faturamento. Você está num processo de escalada, de crescimento. Uma hamburgueria é muito mais fácil de ser escalada do que muitos outros negócios, porque ela permite tanto delivery quanto loja física. E ela, né, pode ser tipo: "Eu quero ampliar". Então você amplia do delivery para loja física. Existem, por exemplo, no tráfego pago, que são os anúncios online, a possibilidade de você, ao invés de atingir 1000 pessoas, você atingir 10.000 pessoas. Aí você investe um pouquinho mais, ao invés de atingir 10.000, você atinge 20.000 pessoas. E uma hamburgueria com uma boa identidade, uma boa promessa, com ofertas fortes, etc., ela tem, cada vez que ela vai colocando isso, ela tem maior chance de escalar, de crescer, de aumentar as suas vendas, aumentar, dobrar o seu faturamento, com muito lucro. E assim, diferente de uma pizzaria, por exemplo, uma pizzaria, se é uma família de 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas, um casal, é uma pizza. Agora, o ticket médio de uma pizzaria é menor do que de uma hamburgueria, quando a gente está falando em termos de casal e família. Um casal compra uma pizza de R$ 50, R$ 60. Agora, uma família com 3 pessoas, por exemplo, são 3 hambúrgueres de 25, já deu 75 pau. Se for 2 hambúrgueres de 35, por exemplo, ou que seja hambúrgueres de 25, mais batata frita, mais as recomendações que eu dou de ter uma esteira completa dentro da sua hamburgueria, já faz o ticket médio subir para R$ 40. Então, ao invés de gastar 60 numa pizzaria, um casal gasta 70, R$ 80 em uma hamburgueria. Terceira vantagem: hoje, na indústria, no ramo de alimentação, a hamburgueria é a que mais cresce disparadamente. Disparado. E esse crescimento vem de 10 anos consecutivos. O ramo de hamburgueria, a gente está com praticamente 570% de crescimento nos últimos 10 anos do ramo de hamburgueria. Quando o mercado está em expansão, você cresce mais fácil. É claro que assim, a gente teve uma grande revolução quando em 2020, quando teve a pandemia. Em 2023, eu vou dar um leve spoiler, mas em 2023 a gente vai ter uma nova revolução. Quarta vantagem de se ter uma hamburgueria: você pode
Você não precisa abrir uma hamburgueria gigante para ver no que vai dar. Ah, eu preciso abrir uma hamburgueria, precisa ter uma loja física. Não. Você pode começar na cozinha do seu apartamento. Você pode começar na cozinha da sua casa. No quintal do seu pai. Tem aluno que começou no quintal do pai. E hoje tá crescendo. Inclusive chama Quintal Burger. Começou no quintal do pai, com uma churrasqueirinha. Hoje tá gigante. Em, sei lá, acho que foi 4 meses de mapa do valor. Ele zera hambúrguer. Agora ele reclama que não tem mais espaço. Quinta vantagem. E eu já dei um spoilerzinho antes dela. Para você abrir uma hamburgueria, você não precisa ter equipamentos. Ah, Henrico, aí você tá ficando louco. Eu preciso ter equipamento, eu preciso ter uma chapa, eu preciso ter uma fritadeira. Precisa porra nenhuma. Você precisa vender primeiro. Muito. Para daí pensar em comprar chapa. Para daí pensar em comprar fritadeira. Ah, mas eu preciso de uma estrutura mínima. Sim, preciso de uma estrutura mínima. Você precisa de fogão e frigideira. Tem alunos meus que começaram assim, tem alunos que começaram assim. Eu comecei assim. Não tinha equipamento nenhum. Eu não tinha dinheiro para comprar equipamento quando eu comecei. Eu tinha dinheiro para comprar o primeiro estoque. Só. Os primeiros 15 lanches. Tinha o suficiente para comprar isso. A R$150. Uma merreca. Na época já não era muita coisa. Hoje é menos ainda. R$150 você não faz. Você não consegue fazer compra para semana uma pessoa sozinha em casa. Conforme eu fui fazendo o volume de dinheiro. E outra, nos primeiros 2 meses já tive um lucro muito bom. Eu comprei já uma chapa gigantona, nova, de inox. Não comprei. Eu comprei uma chapa pequena, usada, que eu paguei 120 conto no OLX. Essa é a lei do sucesso da hamburgueria. Primeiro você gera demanda, depois você investe em equipamento. Aí, Henrique, mas como que eu faço para gerar demanda, para aumentar as vendas? Aí você tem que investir em conhecimento, não em equipamento. Sexto lugar, sexta vantagem de se ter uma hamburgueria. E aqui é fato, tá? Você não precisa ser formado em gastronomia. Você não precisa ser formado em administração de empresas. Você não precisa ser formado em gastronomia para fazer um bom hambúrguer, para fazer o melhor hambúrguer do mundo. Não precisa. Você não precisa ser formado em administração para administrar a sua hamburgueria de forma fantástica. Você não precisa ser formado em economia para gerar lucros, para ficar rico. Não precisa. Você não precisa ter formação nenhuma para abrir uma hamburgueria, para fazer um bom hambúrguer. Você precisa sim de conhecimento. E hoje em dia o conhecimento ele é muito mais democrático. Se você for fazer uma faculdade de gastronomia, você vai investir aí seus 30, 40, 50 mil reais, dependendo de qual for a faculdade. Em sétimo lugar, a sétima vantagem. E essa é uma vantagem animal. Animal. A possibilidade de franquear. Da hamburgueria, a hamburgueria tem uma facilidade gigantesca de virar franquia e dar certo. Ah, Henrico, não sei não. Ah, o McDonald's investe milhões, não sei o que. Não se compare com o McDonald's, não tem nada a ver. Eu tenho certeza que o seu hambúrguer é 10 vezes melhor do que o McDonald's. Franquear. Agora eu vou dar as letras para você aqui. Para você franquear uma hamburgueria, presta atenção. Presta atenção. Para franquear uma hamburgueria, você precisa primeiro ter lucro, ter boas vendas, ter uma marca legal e pronto. Você precisa basicamente ter essas 3 coisas, gente. Você não precisa ter R$1 milhão para investir na franquia. Você não precisa ter já 2, 3, 4 lojas para começar a franquear. Você não precisa ter uma equipe com 5, 10, 15 funcionários para começar a franquear. O Erlon Labatut, que é especialista em franquias, ele fala que uma hamburgueria, até 10 franquias, ela precisa de 2 funcionários. Você e mais uma pessoa. Naturalmente, existe um passo a passo para você transformar sua hamburgueria em franquia. Inclusive, os alunos do Mapa do Valor têm lá as aulas, uma mega aula
do Erlon Labatut, que é esse especialista, né, que ele contribui como especialista dentro do mapa do valor, e lá dentro do mapa do valor ele ensina qual o passo a passo, tem a planilha, tudo certinho lá, o passo a passo para você transformar a sua hamburgueria em uma franquia. Lembrando que é muito mais fácil transformar uma hamburgueria em franquia do que uma ótica, do que uma sushiteria, do que uma temaqueria, do que uma pizzaria. É muito mais fácil franquear. E você pode franquear a sua hamburgueria mesmo, presta atenção, mesmo da cozinha do seu apartamento. Espero que você tenha gostado do fundo do meu coração, dessas 7 vantagens. Dentro dessas 7 vantagens tem muita dica. Se você for esperto, você vai assistir de novo essa live, prestando atenção. Nessa vantagem ele falou isso. Eu dei várias dicas estratégicas de várias dessas vantagens. Se eu fosse você, assistia de novo. Nem que seja em velocidade 1,5x. Mas assistia de novo e anotava. Então, mais uma vez, você que está comigo no YouTube, não esquece de se inscrever, deixa o like. É muito importante para mim, não custa nada. Custa 0,5 segundos. E olhe lá, para dar uma curtida aí, para apertar o coraçãozinho aqui, olha lá, o pessoal já tá dando um coraçãozinho. Obrigado. E me ajuda bastante, tá? Então fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e sempre avante.